Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer encontrá-los aqui na UERGS, embora estejamos num ambiente virtual, nos consideramos recebendo a todos e todas, né, aqui no nosso ambiente de trabalho, a unidade de Porto Alegre, Campus Central, e estamos hoje com um momento muito importante na nossa disciplina, chamada Seminário sobre Estudos Contemporâneos. Então, apenas um visual rápido. Esse componente curricular, ele tem como objetivo pesquisar sobre temas do contexto histórico-cultural, histórico-sociocultural contemporâneos, né, sobre esses contextos, conceituar e descrever a noção de crise, analisar no contexto sociocultural contemporâneo essas crises, né, e produzir material escrito sobre temas abordados no curso. Propor atividades didático-pedagógicas, integrando os tópicos estudados nas aulas de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa no ensino básico. Então, nós temos aqui as nossas aulas dentro do Moodle, organizadas com debates, com discussões a respeito da temática da cultura e da educação, como que a educação trata aspectos culturais e como que isso se reflete dentro do nosso âmbito, né, de formação, que é a área de letras, a área das grandes humanidades. Né? Então, nessa sequência de debates, nós criamos um seminário com o nome da própria disciplina, seminário sobre assuntos contemporâneos, e dividimos dois convites com dois grandes parceiros de trabalho e, ao mesmo tempo, dois grandes educadores, duas pessoas que têm uma história bonita, aí, tanto em termos de estudo quanto de ser humano, e por isso muitos nos orgulham. Hoje nós temos um encontro com a professora doutora Andréia Inês Rannel Ceresoli, da Universidade Federal Fronteira Sul, do campus de Erechim. Já trabalhamos juntas lá em Erechim, ela como voluntária da nossa pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor na edição de Erechim, que vai falar sobre interculturalidade e a formação docente no século XXI, e mais adiante temos, então, a fala, dia 28, certo? Temos um encontro também com outro colega de grande honra, de grande validade, de uma pessoa de muita importância no meio educacional e do ativismo, que é o professor Dr. Paulo Braque, da URGS. Ele é da área da biologia, dos recursos naturais, da ecologia, e ele vai falar, então, sobre a busca de um mundo de vida digna para todos os seres da Terra. Então, não podemos desconectar a nossa função como docente da área de língua portuguesa e literatura dessas grandes temáticas atuais, né, e que estão cada vez mais causando digamos assim, desconforto e guerra para as pessoas que não têm o conhecimento do que se trata. Então, aqui coloquei alguns vídeos, né, de participações que o professor Paulo Braque já fez junto com a UERGS, como no período da grande enchente na Bacia do Guaíba, que ele participou conosco, eu ainda estava lotado em Erechim, também sobre a Semana da Biodiversidade. Então, o professor Paulo Braque é um nosso, digamos assim, companheiro de trabalho também. Então, hoje eu quero, assim, com muita satisfação e muita felicidade, emoção no meu coração, de minha parte, saudar a professora Andréia e já de pronto passar para a nossa acadêmica Evelyn, que vai apresentar, então, uma breve biografia da professora Andréia, que fica à vontade para acrescentar algum fator que ache importante. Evelyn, por gentileza. Boa tarde. Então, a professora Andréia, de acordo com o currículo Lattes, ela possui graduação em Letras pela Universidade de Passo Fundo, em 2006, mestrado em Letras e Estudos Linguísticos pela Universidade de Passo Fundo, em 2010, e doutorado em Programa de Pós-Graduação em Letras, Associação Ampla com o CS Uniriter, pela Universidade de Caxias do Sul, em 2020. Atualmente é professora do Magistério Superior da Universidade Federal da Fronteira Sul,
atuando nos cursos de graduação e coordenadora do Centro de Línguas da UFFS, Campo Erechim, Rio Grande do Sul. Tem interesse na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: enunciação, semântica argumentativa, leitura, compreensão leitora, formação de professores, ensino de língua, língua portuguesa como língua de acolhimento e língua portuguesa para acadêmicos indígenas e interculturalidade. Esse é o currículo da professora Andréia. A gente gostaria de agradecer pela participação da professora e agora convidar ela para iniciar a palestra. Muito obrigada, Evelyn. Muito obrigada, professora Ana Carolina, pelo convite, né? Quando a professora Ana Carolina me apresentou a proposta, né, dessa participação, né, estudos contemporâneos, né, eu imediatamente pensei na questão da interculturalidade, né? Então, como a Evelyn disse, eu me formei neste século, né? A minha graduação em letras, a minha formatura foi neste século, e eu sempre faço uma memória, né, de que essas questões, né, de língua de acolhimento, de interculturalidade, são temas muito recentes, né, na formação dos professores, né. Então, eu não tive nenhuma disciplina, não tive nenhuma formação lá na minha graduação sobre essas questões, e hoje, né, eu vejo o quanto isso é importante na formação do professor de línguas, né? Importante na formação de qualquer professor, mas o professor de línguas, né, por estar mais próximo da minha formação. Então, muito obrigada, professora Ana Carolina, parabéns aos estudantes que estão organizando, né? Deixei lá, né, quando a professora Ana Carolina me fez o convite, 2 materiais orientadores, né? Um vídeo da professora Vera Candu, que é extenso, né, 1 hora e pouco, mas que vai trazer vários conceitos importantes para a gente entender, né, cientificamente a questão intercultural, né, não apenas como eu acho, né, eu acredito, não. A interculturalidade hoje é um objeto científico, né, muitos educadores de diferentes áreas se dedicam às questões da interculturalidade, então eu vou, na minha fala, remeter a alguns conceitos que ela usou no vídeo, né, imaginando que vocês assistiram, né, e deixei também, né, como professora, né, a professora gosta de provocar os alunos, né, um artigo, né, da Paula de Almeida Silva, que ela fala da cultura e interculturalidade no ensino de línguas, descobrindo caminhos possíveis. Porque, como eu disse, é uma temática recente, então nós não temos uma grande produção ainda, né? Inclusive, eu já desafio vocês, né, a incorporarem essas temáticas ali nas pesquisas dos TCCs de vocês, porque são questões que necessitam, né, de pesquisas por justamente estarem adentrando no meio acadêmico, né, nas questões científicas, tá? Então, professora Ana Carolina, se tu puder projetar ali o meu roteiro, para eu não ficar muito Sim. fora do tempo. Obrigada, professora. Eu só preciso fazer um adendo aqui, que o professor Gilmar, coordenador do curso, deseja sucesso para o nosso trabalho, e ele fala assim que ele está agora, ele não está em condições de entrar, mas daqui uns 40 minutos ele estará conosco, tá? Só para lhe fazer esse comentário. Deixa eu abrir aqui, fechar aqui meu microfone, porque depois eu não enxergo o microfone. Muito bem. Então, né, colocamos um título, né, para essa conversa, interculturalidade e formação docente no século XXI. Então, eu sou a professora Andréia, falo aqui do campus Erechim, da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? A Universidade Federal da Fronteira Sul é uma instituição multicamp, ela está nos 3 estados do Sul, né? É uma instituição jovem, nós temos, né, 16 anos de vigência, então nós estamos também construindo muitas questões, né? Uma universidade que, na sua essência, ela nasce para ser uma universidade pública, popular, né? Então, isso também está interligado com a minha fala. Pode passar, professora Ana.
Bom, então, como professora, né, antes os alunos estavam falando do estágio aqui, né, no preâmbulo da nossa atividade, né, temos que colocar um objetivo, então, eu quero problematizar com vocês hoje, né, a formação docente no século XXI, com foco nas práticas pedagógicas interculturais, né? A interculturalidade, ela tem que ser uma intencionalidade, né? Ela não pode ser um acaso nas práticas pedagógicas dos professores, então ela tem que ter uma intencionalidade. Então, eu quero problematizar isso com vocês, tá? E os objetivos específicos, né? Eu vou problematizar com vocês a questão da cultura e o eu, né? O eu é o eu de cada um de vocês, né? Problematizar as questões culturais entre o visível e o invisível, né? Problematizar o multiculturalismo e a interculturalidade, né? Por que esses conceitos são diferentes e por que nós, formadores, né? Nós, professores, precisamos ter clareza nesse conceito, né? E vou fazer alguns relatos, né, da experiência da nossa instituição, então, que eu considero, né, práticas interculturais. Pode passar, professora Ana Carolina. Bom, então, se eu vou falar de cultura, de interculturalidade, eu tenho que colocar o lugar, né? O que me forma, o que me constitui Andréia, né? Então, eu sempre digo que o meu lugar, né, o meu primeiro lugar cultural é a minha família, né? Eu sou filha de agricultores familiares, né? Eu trabalho em Erechim, que é aqui no norte do Rio Grande do Sul, e eu moro em Tapejara, né? Tapejara é uma cidade com em torno de 25, 27 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena, né, em relação a Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul. Fui professora da rede estadual por mais de 10 anos, fui professora das redes municipais de Água Santa, que é um município aqui da região, fui professora da rede municipal de Tapejara, fui professora da rede particular aqui em Tapejara. Então, todas essas experiências me constituem, né, Andréia, professora Andréia, né? Então, eu sou formada em letras, né, língua portuguesa e respectivas literaturas, aqui pela Universidade de Passo Fundo. Sou mestre em estudos linguísticos também pela Universidade de Passo Fundo. Fiz o doutorado na Universidade de Caxias do Sul, né? Colega da professora Ana Carolina, mais ou menos colega, né? Professora, né? Então, aqui do campus Erechim, tá? Mãe, filha, esposa, né? Todas essas questões sociais, porque todos esses papéis, eles estão, né? Como nessa figura, eles estão constituindo esse eu. E eu não posso apagar, né, fazer um apagamento dessas marcas, né? Por isso que eu vou trabalhar depois o visível e o invisível. Pode passar, professora Ana Carolina. Bom, então, eu vou... Não sei se vocês conhecem esse curta-metragem, né? Quando eu estava preparando, né, eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa no tempo, né? Que a professora Ana Carolina pensou adequado para essa atividade, mas que provocassem vocês, né, conseguissem mexer, né, com questões que vocês trazem culturalmente, tá? Então, esse curta-metragem eu não vou exibir ele todo, né, mais ou menos até os 10 minutos, depois vocês podem procurar no YouTube e assistir todo, sugiro que vocês assistam todo, tá? Mas este vídeo, né, esse curta-metragem, ele quer, né, ele está aqui para que nós possamos pensar, né? Depois ali as perguntas que vocês podem fazer, né? A questão do preconceito e a cultura, né? Como o preconceito se enraiza na cultura para muitas vezes ficar disfarçado de não preconceito, né? O que é o racismo cultural, né? Que a professora Vera Candu, ela fala lá, né? Que é o daltonismo cultural. Às vezes a gente diz, não tem preconceito, né? Todo mundo é igual. Então, como que isso, né, está enraizado na sociedade, a gente não se dá conta. Como sair da bolha, né? Como sair dessas questões, né, do daltonismo cultural, dessa questão de reprodução de algumas questões culturais que hoje não cabem mais serem reproduzidas. Então, professora Ana Carolina, se tu puder projetar até mais ou menos o 13º minuto.
Já pintou tudo? Falta o rosto. Eu não sei que cor eu uso. Usa rosa. Eu uso rosa. Meu irmão usa amarelo porque fala que quem tem cara rosa é porco. Mas eu não ligo. Tio, eu tô ouvindo muita conversa. É que o Dudu quer saber de que cor ele pinta o rosto das pessoas do desenho. Não é, Dudu? Eu? Aham. Ué, pinta com lápis cor da pele. Aquele bem clarinho, sabe, Dudu? Gente, agora eu quero ver todo mundo terminando de pintar os desenhos, vai. Olha o que a mamãe trouxe pra você. Vamos comer? O que você tá fazendo? Mãe, tem alguém da nossa família que é assim? Assim como? Assim, mãe. Cor da pele. Cor da pele? Que história é essa, meu filho? Foi na escola? Algum colega... É a tia Sônia. Daqui pra mim. Vamos comer? Não segura. Dona Marta, ela já está vindo. A senhora fique calma, eu acho que isso tudo é um mal-entendido. Um mal entendido de mais de 500 anos, o senhor quer dizer, né? O senhor me chamou, Sofia? Ó, professora Sônia, por favor, sente-se. Olá, dona Marta, como vai? Aconteceu alguma coisa? Professora Sônia, a mãe do Eduardo veio se queixar conosco de um episódio... De racismo. Um episódio de racismo. Racismo? Gente, mas isso é muito sério. Foi alguma das outras crianças? Eu tô me referindo a você. Eu? Imagina, eu racista. Eu tenho um amigo negro, tenho vizinhos, colegas negros. Você sabe me dizer o que é isso aqui? Isso é um lápis, mas... Que cor que ele tem? Cor da pele. Cor da pele. Pele de quem? Olha, eu entendo, mas foi uma coisa automática. É o mesmo que dizer da terra, cor de jambo, cor de gelo. Aquela parede ali, por exemplo. Outro dia me falaram que não é branca, que é cor de gelo. Mas se nem cor o gelo tem. E aí? Muitas coisas estão no automático, mas não deveriam, professora. Essa história de ver racismo em tudo já deu também, né? Hoje em dia ninguém pode falar nada que já vira racismo. Eu vejo racismo onde existe racismo, e é isso que está acontecendo aqui. Agora veja você, seu Fábio. Todo mundo diz que o lápis é cor da pele. Não fui eu que inventei isso. Eu só tô repetindo. Agora você é julgada por isso. Eu só falei uma coisa que todo mundo diz. Todo mundo diz. Eu não vou deixar uma coisa dessas passar só porque ela é comum. Comum é diferente de normal. Você sabe o que isso pode fazer na autoestima de uma criança? Sabe, diretor, o que essa professora racista pode causar no psicológico do meu filho? Ô, João, você pode me ajudar aqui, por favor? Ô, Sérgio, me rende aqui no portão, cara. Eu preciso da professora Carla. Ô, Sérgio. Ô, menino! Agora, se quiserem me demitir por uma bobagem dessa, que me Bobagem? demitam. Mas eu Racismo vou agora é bobagem. Por favor. Eu quero que uma atitude seja tomada Vamos manter a calma, por favor, senhora. O senhor tem que escolher. Ô, Silvio, o menino fugiu. Que menino? O menino, o Dudu. Passou correndo. O Dudu? Ele passou correndo por mim e fugiu da escola. Oh, meu Deus.
Obrigado, delegado. Eu fico no aguardo. Muito obrigado. Pronto. A polícia já foi avisada. Dona Marta, a senhora fica tranquila. Nós ainda temos 2 seguranças que estão fazendo a ronda pela... Eu não vou ficar aqui esperando, eu vou atrás do meu filho agora. Mas por favor... Eu vou junto. Por favor. Você tem certeza que não viu? Ele tem 7 anos. Obrigada. Marta, não é melhor avisar seu marido? Parado! Parado aí! Parado! Parado aí! Parado! Eu sinto muito pelo seu marido. Mas você não pode me comparar com quem fez isso. Existem muitas formas de puxar o gatilho, professora. Dudu é um menino muito esperto. Daqui a pouco ele vai voltar, você vai ver. Você é mãe? Você fala isso porque você não é mãe. Sabe o que é pior? Não é ter um filho de 7 anos sozinho pelas ruas da cidade. É ter um filho negro de 7 anos sozinho nas ruas da cidade. Você não sabe o que é isso. Não, obrigada. Moço, por acaso você não viu o menino passando? Gustavo? Soninha, É sua filha? minha filha. Você vai ficar aí? Já vou. Desculpa, eu preciso ir. Tá bom. A gente se fala. É linda sua filha. Obrigada. Você é linda. Ainda mesmo. Até. Tchau, Soninha. A gente tá pensando em casar, ter filhos, pai. O Gustavo tá até querendo. Você quer ter um filho? Mas, pai, o senhor sempre quis ser avô. Olha, eu não sou um homem preconceituoso, você sabe disso. E nunca me importei com as tuas aventuras com esse rapaz de cor. Mas você ter um filho com o Gustavo, isso muda tudo. Imagina se essa criança nasce negra, que é bem provável. O que você acha que vão dizer? Olha lá, a patroa bondosa levando o filho da empregada para passear. Não é isso que você quer pro seu filho, é? Não te criei pra isso. Incrível. Não me olhe assim. Eu só estou dizendo uma coisa que todo mundo diz.
quer ter um filho com Gustavo? É, você tem razão. Sobre o quê? Sobre muitas coisas. Pode interromper, professora Ana Carolina. Vamos deixar um gostinho de quero mais, né, para os alunos procurarem, né? Então, pessoal, eu já usei esse curta-metragem em Só outros... te interromper um pouquinho, depois eu vou colocar esses links no Moodle deles, tá? E quando eu for divulgar o nosso vídeo, eu vou colocar no sobre do vídeo esses links e também no blog, no site mais famoso do Brasil, que é o meu, né? Então, eles vão ficar à disposição. Está bem, prof? Pode Ótimo. continuar. Muito obrigada, professora Ana. Então, pessoal, eu trouxe esse curta, assim, que eu acho que ele tem, assim, muitas questões. Nós poderíamos fazer uma aula inteira só para discutir esse vídeo, tá? Mas como, né, questões culturais estão, às vezes, invisibilizadas em nós mesmos, né? O pai ali, por exemplo, da professora disse, eu não sou racista, mas, né, extremamente preconceituoso, extremamente racista, né? Veja a ingenuidade do professor, diz, o lápis cor de pele, né? E a mãe diz, eu não posso aceitar uma repetição dessas, né? A cena ali quando o marido, né, o pai do Dudu é assassinado, né? Uma pessoa branca, uma pessoa negra, né? Quem a polícia atira, né? Então, nós temos, assim, muitas questões culturais que elas estão culturalmente, né, na sociedade. Mas aí, né, o que nós, professores, precisamos pensar sobre isso, né? Então, eu acho que esse vídeo, assim, é muito instigante. Pois, se vocês quiserem, né, fazer perguntas, colocações ali, né? Mas eu coloco como que a gente sai, né? Como sair da bolha, né? Como essa cultura que me constitui, que às vezes eu nem percebo, né? Veja que a professora repetiu para a mãe, é o que todo mundo diz, a frase que o pai dela disse para ela no passado, isso todo mundo diz. E como que isso vai sendo marcado em diferentes momentos, tá? Então, trago isso aí para provocar, né, o que a professora Vera Candu chama de daltonismo cultural, né? Que é não enxergar essas questões culturais. Nesse vídeo, falou do racismo e do preconceito, mas nós poderíamos pegar outros curtas que trabalham com outras questões, né, que evidenciam esse daltonismo cultural, tá? Que é o conceito que a professora Vera Candu usa. Tá? Então, se a senhora puder colocar de novo, professora, o outro vídeo, tá? Esse outro vídeo, até que a professora Ana Carolina vai colocando, ele vai trabalhar com conceitos, né? E por que esses conceitos são importantes hoje? Então, é um podcast de 6 minutos, né? Ele não vai esgotar os conceitos, mas ele vai reunir alguns conceitos para que a gente possa fazer a discussão e ir pensando, tá? Então, vamos ouvir esse material. Tema crucial para a América Latina, a interculturalidade. Super importante, né? Sim. E para guiar a gente, temos como base o documento Interculturalidade 2025, Diálogo e Coexistência na América Latina. Ele ajuda a pensar como conviver melhor nesse continente tão diverso. E que diversidade, né? Olha, estamos falando de mais ou menos 58 milhões de indígenas. 58 milhões. Sim, de uns 800 povos diferentes. Isso dá quase 10% da população total. E ainda tem os afrodescendentes, perto de 133 milhões. 133 milhões? A maioria no Brasil, claro, uns 105 milhões. Assim, um mosaico humano gigantesco. É gigante, sem dúvida. Mas, historicamente, essa diversidade toda nem sempre foi vista como riqueza, né?
O documento fala de um passado meio complicado. Exato. Complicado é pouco, né? Tanto na colônia quanto depois, nas repúblicas, muitos desses grupos foram, muito marginalizados. Uhum. E as políticas que vieram, muitas vezes tentaram forçar uma assimilação, sabe? Tipo, esqueçam suas culturas e adotem a dominante. E isso funcionou. Que nada. Não só não funcionou para criar um diálogo de verdade, como muitas vezes só aprofundou as divisões que já existiam. Entendi. Então, é nesse contexto de tentativas que não deram certo que a interculturalidade aparece como uma alternativa vital, talvez. Isso, vital. Mas, olha, é importante o que o material diz. Interculturalidade não é a mesma coisa que multiculturalismo. Tem uma diferença aí. Ah, boa. Qual é essa diferença fundamental? Porque às vezes a gente confunde, né? Mas ele pode acabar só deixando elas existirem lado a lado. Tipo, cada um na sua. Exato, sem necessariamente questionar as estruturas de poder, as hierarquias que já estão lá, sabe? É como, sei lá, ter vários pratos diferentes na mesa, mas cada um come o seu separado. Entendi a imagem. E a interculturalidade, então? O que ela propõe de diferente? A interculturalidade vai além. Ela quer mexer nessas estruturas. A proposta não é só tolerar, é promover um diálogo ativo, sabe? E principalmente equitativo entre as culturas. Equitativo? Como assim? Um diálogo onde todas as culturas se influenciam, se transformam juntas. A ideia é construir algo novo a partir dessa interação, questionando mesmo os fundamentos, sabe? As formas de conhecer, a economia, a cultura dominante. Todo mundo envolvido. Exatamente. É uma transformação mútua, não é só um grupo se adaptando ao outro. É todo mundo mudando para poder dialogar de igual para igual. É um processo, né? Contínuo. Faz sentido. Então, se a gente fosse resumir numa fórmula simples, seria tipo diversidade mais diálogo mais equidade. Algo assim. Perfeito. É isso. A interculturalidade é essa relação dinâmica, buscando respeito, buscando gerar valores que sejam compartilhados, é conseguir compartilhar apesar das diferenças, se reencontrar, trocar significados. E as identidades vão se moldando nesse processo? Isso, as identidades também se transformam. Parece ótimo na teoria. Mas, na prática, como a gente faz isso? O documento menciona uma tal de competência intercultural. O que seria isso? Bom, essa competência é um conjunto, né? De habilidades, de conhecimentos e até de atitudes. É tipo saber se comunicar com respeito com alguém que vem de outra cultura. Ter curiosidade, talvez? Muita curiosidade. E saber suspender o julgamento rápido, sabe? Estar aberto para aprender, para se adaptar. Não é só saber fatos, é ter sensibilidade para lidar com a diferença de forma construtiva. Entendi. E no mundo como o nosso, super conectado, diverso, isso é cada vez mais... Essencial. Com certeza. E pensando no coletivo, mais instituições. As universidades têm um papel nisso tudo. O documento fala delas. Fala, sim, e muito. As universidades são vistas como espaços, assim, privilegiados para fomentar essa interação mais justa, essa compreensão mútua. Tipo laboratórios de convivência. Exato. Laboratórios. E já tem exemplos bem legais na América Latina. A UNILA, aqui no Brasil, por exemplo, já nasce com essa ideia de integração regional. Ah, sim, a UNILA. Mas tem outras. No Equador, Bolívia, Peru, Colômbia. Até na Amazônia brasileira, Nicarágua, Argentina, Chile. Vários lugares pensando nisso. E parece que o México tem um destaque especial, né? Com universidades focadas nisso. Tem sim. O México tem um sistema bem interessante, com umas 11 universidades interculturais. Tipo a de Chiapas, a Autônoma Indígena. E qual o diferencial delas? O legal não é só incluir alunos indígenas, o que por si só já é importantíssimo, né? Dado todo o histórico de exclusão. Com certeza. Mas elas vão além. Tentam integrar os saberes indígenas, as perspectivas deles, nos currículos, na gestão da universidade mesmo. Buscam criar um ambiente que seja menos eurocêntrico, mais dialógico de verdade. Nossa, que interessante. Fica bem claro, então, que interculturalidade é muito mais que uma palavra bonita, um conceito acadêmico. Muito mais. É quase um projeto de sociedade para a América Latina, né? Uma necessidade mesmo. É um chamado, né?
um convite para a gente repensar como a gente se relaciona, para construir sociedades onde a diversidade não seja só algo tolerado, mas sim o motor, a riqueza. Um espaço de encontro de verdade, com respeito. Isso, respeito mútuo, convivência mais justa, mais rica para todo mundo no final das contas. E pensando nisso tudo, fica uma pergunta no ar, né? Além do que os governos podem fazer, do que as universidades podem fazer, como é que cada um de nós, no dia a dia, nas pequenas conversas, nos encontros, como a gente pode ativamente mesmo derrubar umas barreiras, praticar esse diálogo intercultural para ajudar a construir essa convivência melhor? Bem, esse material também a professora Ana Carolina vai deixar para vocês ali disponível, tá? Então, vejam, esse material traz questões importantes, né? Talvez agora, né, que a América Latina está tão, né, avisada, seja o momento de provocar essas questões, né? Mas vejam, nós temos uma diversidade cultural imensurável na América Latina, né? Cada um, né, em cada quadra, em cada sala de aula, nós temos uma diversidade imensurável, né? Então, não é pensar só lá longe, mas aqui no nosso, né, no nosso contexto, né? Então, não é só perceber essas diferentes culturas, como ela diz, o multiculturalismo, mas é promover momentos, né? Por isso que eu digo, a intencionalidade, se eu estou pensando na sala de aula, em que eu possa aprender com essa outra cultura, né? Que eu possa ensinar, mas que eu possa aprender, né? E aí, isso é uma competência, né? Envolve muitas habilidades. E aí ela faz uma provocação para as universidades, né? E aí eu vou contar um pouco da história da nossa universidade, né? Frente a essas questões interculturais. Então, nós temos, desde 2012, um programa especial de acesso e permanência dos povos indígenas, que é o PIN, né? A maioria dos cursos, eu não vou dizer todos, tá? Porque, por exemplo, medicina não permite essa vagas especiais. A maioria dos cursos reserva 2 vagas em cada curso, né? Para alunos que ingressem pelo PIN, né? Para o Programa de Acesso e Permanência dos Povos Indígenas. Então, nós temos esse programa desde 2012. 2020, por aí, ali na pandemia, nós começamos a receber os indígenas da Amazônia aqui no campus Erechim. Então, além dos nossos indígenas daqui da região, Guaranis e Caigangues, nós temos Baniuas, Ticunas, né? E uma outra série, né, de etnias, né? Em 2013, então, a universidade... Pode voltar um pouquinho, professora Ana, ainda no lado da universidade. A universidade faz o ProHaiti, né, que é um programa de acesso e permanência para alunos haitianos, né? Depois, né, nós ampliamos para os imigrantes. Então, nós temos haitianos, venezuelanos, porto-riquenhos, né? Agora nós temos os angolanos, os moçambicanos que chegaram pelo PEC-G. Então, o nosso campus ele tem uma diversidade cultural bem marcada, tá? O SISU nos permite trazer alunos do Nordeste, né, de Minas Gerais, São Paulo, né? Então, nós temos toda essa diversidade cultural aí, né? Então, esses são programas, né, esses dois, o PIN e o Pro-Imigrante hoje, né, que permitem, então, né, que os alunos cheguem, né, o acesso. Agora, como diz a professora Vera Candu, né, chegaram, né, é uma parte. O que nós vamos fazer além disso? Então, nós temos no campus Erechim, né, pessoal, eu estou falando da perspectiva do campus Erechim, a monitoria intercultural, desde 2018, 2019, que monitores são selecionados, eles recebem bolsas para isso. Hoje eu coordeno a monitoria intercultural, eu tenho 6 bolsistas, e eles fazem um tipo de acolhimento, né, principalmente nas primeiras fases, com os alunos imigrantes e indígenas, o nosso público-alvo que a gente chama, né? Então, o Reinaldo, que é o nosso bolsista, por exemplo, ele é um aluno indígena, tá? Lá do Amazonas, ele é nosso monitor, e ele diz assim: prof, hoje eu não vou estar no LIF, né, que é o nosso laboratório onde essa monitoria acontece, porque eu vou levar os meus parentes lá
a empresa de ônibus fazer a carteirinha de ônibus, né? Então parece tão pouco, né? Mas pensa, você vem da Amazônia, né? Eles dizem é quase uma semana de viagem, porque tem barco, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Chega em Erechim, né? E não consegue nem se locomover, né? Então essa condição deles poder trafegar em Erechim, né, deles poder ter essa mobilidade urbana, é muito para eles, né? Então são ações, né? Às vezes os alunos, né, nós estamos no sul, eles vêm, por exemplo, lá do Amazonas, eles não estão preparados para o nosso sul, eles não têm cobertores, eles não têm casacos, então o monitor pega e leva os alunos lá no SAI, né, que é o nosso sistema de atendimento educacional, né, para dizer, olha, né, eu tô sem cobertor, eu tô sem... Então, este intercâmbio, né, além do conteúdo. E aí, o que nós vamos descobrindo, né, enquanto instituição? Que os alunos, por exemplo, que fizeram ensino médio no Haiti, eles têm um alto rendimento em matemática. Tanto que o Doni, hoje, que é o nosso monitor da monitoria cultural, ele é haitiano, ele ajuda os colegas não haitianos, né, inclusive os nossos alunos da Escola Pública do Brasil, nas questões da matemática, né? Esse dia ele disse, prof, quando eu explico, e os alunos não entendem, eu já tenho uma estratégia. Eu faço uma comparação com dinheiro, aí é rapidinho para eles entenderem, né? Então, a gente também está aprendendo, né, com os alunos que estão na nossa instituição, né? E aí tem questões culturais, né, que são mais difíceis da universidade conseguir absorver, né? Então, nós temos lá uma etnia do Amazonas, né? Uma comunidade de indígenas do Amazonas que, por exemplo, culturalmente, eles não pedem ajuda, né? Ser ajudado é como se fosse uma ofensa, é mostrar a sua incapacidade. Então, eles não pedem ajuda. Eles não gostam de receber ajuda. Então, nós vamos construir, né? Tem outras, né? Algumas etnias, por exemplo, que a gente percebe que a questão do gênero é cultural. Então, assim, o aluno é menino, né? E a professora, e tem a professora, eles não fazem perguntas, né? Porque na cultura deles não tem essa relação, a não ser que seja na família. Então, nós fomos aprendendo, né, essas questões. Mas sempre teve um grande entrave, né? Isso desde que os imigrantes, os indígenas chegaram à universidade, que era o domínio da língua portuguesa, né? Porque para muitos a língua portuguesa não é a língua materna, né? É uma segunda língua, né? E aí, ano passado, né, a universidade conseguiu ofertar pelos centros de línguas de cada um dos campi língua portuguesa para acadêmicos indígenas, né? Como Erechim não tem curso de letras no campi, nós tivemos que selecionar alunos, né, de outros cursos para ser os monitores, né, os professores que iam ajudar os colegas indígenas. E nós selecionamos 2 meninas indígenas, né? Então, as nossas monitoras são 2 colegas indígenas que dão aula para os seus, né, pares. Mas isso é também diferente, porque cada uma das etnias é uma etnia, tá? Então, depois eu vou mostrar na sequência ali que nós temos os cards, né, que nós estamos ofertando esse semestre, né, os cursos de línguas, tá? E aí, prof. Ana Carolina pode passar, pensando, né, então, a formação docente, né, que é uma das problemáticas, né? Então, ali, pessoal, eu estou pensando a formação docente do professor de línguas, tá? Eu não sei se vocês é só língua portuguesa ou tem uma língua estrangeira junto no curso, tá? Mas estou pensando professor de línguas, né? Ali no artigo, né, a Paula, ela diz assim, a língua é ao mesmo tempo um repositório da cultura e uma ferramenta com a qual a cultura é criada, né? Então, veja quantas expressões, vamos dizer, linguísticas que nós temos, que são carregadas culturalmente para o bem e para o mal, né? Então, como ensinar língua não pode ser algo passivo, né? Nós precisamos pensar sobre, né, que língua que eu estou ensinando, né? Se é efetivamente isso, essa língua, né, que a minha comunidade, que nessa escola os alunos usam essa forma linguística, né? E se não é
como que eu vou problematizar isso, tá? Não há estudo dentro da escola sobre as inúmeras manifestações culturais que estão dentro da sala de aula, né? Então, muitas vezes, né, nós temos os alunos, e não só da escola básica, nós, instituições superiores, que nós não conhecemos as manifestações culturais dos nossos alunos. Nós achamos que são todos homogêneos, né? E nós não procuramos saber também, né? Semestre passado eu ministrei uma disciplina no curso de Educação do Campo, né? Que é um curso de licenciatura, então eles vão ser professores, né? Na área das ciências da natureza, e uma disciplina chamada Pedagogia Intercultural, né? E eu fiz cada um pesquisar, né? Então nós temos alunos indígenas guaranis, alunos indígenas caigangue nesse curso, né? Agricultores familiares, assim, uma diversidade. Pedi que eles pesquisassem, né, sobre o plantio da mandioca, que depois era lá relacionada com as aulas de biologia, né, como que cada um cultivava a mandioca lá na sua comunidade, né, então eles foram contando, né, e aí eles perceberam que mesmo dentro das comunidades caigangues tem diferença dentro do cultivo, então é isso, né, é aprender com o outro, né, então a gente vê a questão da lua, essa comunidade não planta na lua nova, essa comunidade planta na lua minguante, por que não planta na lua nova, né, então eles iam colocando essas questões culturais relacionadas ao plantio do mandioca, que depois eles iam trabalhar nas questões de biologia, então poderia, né, como que a interculturalidade pode estar presente lá na aula de biologia? Pode sim, né, porque aí a gente está pensando as manifestações culturais dentro da sala de aula, mas eu preciso criar condições para que isso apareça, né? Respeitar os grupos populares e diversos dentro do sistema escolar é reconhecer e oportunizar formas de conhecimento diferentes, né? Então a gente pensa tanto, e a professora Vera Candu coloca ali, né? Como que você trata as diferenças? Não, aqui são todos iguais, né? Quando tratar todos de forma igual é importante, né? E ela diz, né, que a diferença é uma riqueza. Quando a diferença é uma riqueza, ela precisa ser percebida, né? Então, passando para o próximo slide. Apenas para lhe situar, prof, são 15 e 20, tá? Vou passar para o próximo. O próximo slide, assim, então, é só para mostrar para vocês, então, que nesse semestre a gente está ofertando os cursos de língua portuguesa, então esses cursos também acabam aparecendo das necessidades dos alunos, né? Oralidade em língua portuguesa, que é a Dani que vai ministrar, ela é uma indígena caigangue, e Aprender Jogando, português interativo, que é a Jusce que vai ministrar, e ela é uma acadêmica baniwa, se eu não me engano agora, tá? Então, só para dizer que quando a professora Vera Candu fala do empoderamento, né, que é dar condições para que os diferentes ocupem lugares e mostrem, né, as delas, prof, eu não consigo fazer isso, né, eu tenho essa dificuldade com a turma, porque são colegas indígenas de etnias diferentes, então para eles também tem as suas barreiras, né. Então eu queria provocar, né, vocês que vão ser professores de língua portuguesa, né, que nós temos os nossos currículos, né, e às vezes a gente não enxerga possibilidades, né, então às vezes a gente pensa que o português é Brasil e Portugal, né, e Angola, né, e Moçambique, os países africanos de língua portuguesa, quando que eles aparecem nas nossas aulas, né, Timor-Leste lá na Ásia, quando que ele aparece nas nossas aulas, né, aí eu coloquei assim, vamos trazer a literatura de Moçambique, né, para além do Miacouto, né? Vamos trazer a música, né? Vamos trazer Pepe Tela de Angola, vamos trazer Luiz Cardoso do Timor-Leste, né? E aí, para encerrar, né? Vou provocar vocês, né? Então, a prática pedagógica, ela pode mostrar a interculturalidade micro, quando vocês pedem para pesquisar, por exemplo, como que você, né, você tem uma oração, como que é a oração da tua casa, como que é a oração da tua casa, como que é a oração da tua casa, né? Aí você vai ver, por exemplo, quantas religiões tem aí. Você chama de oração? Como que você chama, né? Porque estamos trabalhando com a língua portuguesa.
quando nós trabalhamos esses outros autores, essas músicas de outros países, né, em língua portuguesa, né, vamos ver como que isso aparece, né, que combinações diferentes de língua portuguesa que nós temos aí, né, e aí eu provoco vocês, né, como pesquisa, né, nós no ensino superior, né, a professora Ana Carolina, antes, né, no estúdio, ela disse, nossa, eu tenho vários projetos, né, de doutorado que desenvolvi em várias pesquisas, né, por exemplo, vamos pesquisar, né, nas grades curriculares dos cursos de letras, se nós temos disciplinas voltadas para as questões interculturais, nos diferentes universidades, Unicamp, USP, Universidade Federal da Fronteira Sul, né, URGS, será que a questão intercultural está nessas grades curriculares? Será que os professores do século XXI, né, os novos professores do século XXI estão sendo formados para isso? Como é que nós colocaríamos nessa interculturalidade? Então, eu acho que dá para provocar a formação de vocês, a pesquisa, os TCCs de vocês com as questões interculturais, né? E para fechar, então, né, como eu gosto bastante, né, de contar histórias, né, eu vou trazer para vocês um poema, né? Um poema de um autor de língua portuguesa, né, mas do Timor-Leste, chamado Xanana Gusmão, uma poesia muito famosa, né, Avô Crocodilo. Diz a lenda, e eu acredito, o sol na pontinha do mar abriu os olhos, e espraiou os seus raios, e traçou uma rota. Do fundo do mar, um crocodilo pensou buscar o seu destino e veio por aquele rasgo de luz. Cansado, deixou-se estirar no tempo e suas crostas se transformaram em cadeias de montanhas, onde as pessoas nasceram e onde as pessoas morreram. Avô Crocodilo, diz a lenda, e eu acredito, é Timor. Então, trago essa poesia para mostrar para vocês que a gente pode procurar outras alternativas e não sair do tópico, né, que é o ensino de língua portuguesa, mas trazer essas diferentes culturas para o nosso livro didático, né, para as nossas apostilas. Agora nós estamos vivendo de novo um apostilamento da educação. Então, como é que eu acrescento isso e permito que a interculturalidade esteja nas minhas aulas? Muito obrigada, professora Ana, muito obrigado, alunos, por me ouvirem. Muito obrigada, professora Andréia. É sempre uma emoção, né, e uma alegria ouvi-la. Nós nos conhecemos aí em 2020, não é, professora, em plena pandemia, num grupo de pesquisa que se originou dos estudos digitais, né, sobre como trabalhar no período da pandemia, e fomos agregando pessoas de diversos lugares. E dessas pessoas, muitas pessoas permaneceram, né? E quantos trabalhos nós já fizemos, né, prof? Fizemos a parte da contação de histórias, do Conta Aí, que era o seu sonho, né? Me lembro perfeitamente numa reunião, a senhora falando, uma reunião do grupo de pesquisa, eu queria montar um curso de contação de histórias, e eu ainda disse, professora, tem tantos cursos de contação de história, bati na boca depois, né? Porque foi um sucesso o curso, né? Um sucesso, fizemos juntas, né? A UERGS e a UFES lá em Erechim, que são irmãs, né? A UFES, inclusive, começou numa sala de aula da UERGS lá, né? Então, em primeiro lugar, isso, no plano pessoal, é um orgulho. Eu tive a felicidade de fazer aí a aula inaugural, né, do Centro de Línguas aí da parte indígena, né, da língua portuguesa para os indígenas, a seu convite, e só aprendi, né, professora, só aprendi. Então, muito obrigada pela sua presença. E sobre o tema, é fundamental para todos nós, e aí eu não me coloco numa posição, eu, professora, eu, docente, e eles, elas, os alunos, eu digo para nós todos, né, porque às vezes nós usamos uma expressão, uma fala de forma inadvertida, né? E de alguma forma nós estamos magoando alguém, encostando numa dor ou numa incompreensão da vida, né? Então, eu quero dizer que a sua fala foi assim um despertar de diversos
pontos que nós no curso de letras da UERGS, nós temos, né, muitos elementos que discutem. Dentro das literaturas, nós temos as mais diferentes literaturas de língua portuguesa, né, dos africanos, enfim, a gente tem, digamos assim, das literaturas africanas manifestadas dentro da língua portuguesa, vamos dizer assim, né? Porque não são de língua portuguesa, elas são manifestadas em português. E assim, o próprio PIBID, do qual muitos alunos fazem parte, né? A professora Magali, coordenadora, e outras atividades que nossos alunos têm, que estão sempre indo nas escolas e tentando fazer esse processo. Mas não é um processo simples, em especial quando eles chegam nas escolas, né? Porque a realidade é muito dura e muito difícil. Então, eu agradeço a sua fala, ela é a abertura de um grande estudo, como eu disse, esse vídeo vai para o ar, né? E eu vou colocar todas essas bibliografias suas, tanto no nosso Moodle, que é interno, quanto né, vou publicizar ali no, como é que se diz, no site e no YouTube. E sem muitas delongas, eu já passo para o nosso acadêmico, Mamadou Mutaro Embaló, que também é o nosso estrangeiro mais brasileiro que nós temos. O Mamadou é nosso aluno de letras, mas aqui, né, porque ele, na vida pessoal, ele é bibliotecário, ele fez mestrado e está se formando agora, concluindo o doutorado em educação, e é de Guiné-Bissau. Então, para nós, o Mamadou é um acadêmico de letras, mas ele traz um baú de segredos, né? Então, o Mamadou é o vice-coordenador desse projeto aí, e eu passo para ele para, então, conversar um pouquinho sobre a temática e ver, não sei, não cheguei a anotar ali se já tem perguntas, Mamadou, mas se não tiver, você tem aí o tempo para falar um pouco. Muito obrigada, é com você. Tá. Bom, eu queria cumprimentar a todos de novo, né? Boa tarde a todos e a todas. E agradecer à professora Andrea por essa aula, né? Fantástica. E eu gostaria, né, de agradecer também à professora Ana pela oportunidade, né, de participar desse momento e ouvir uma reflexão sobre um tema que, no meu ponto de vista, é muito necessário, né, como a interculturalidade na formação docente. Eu fiz alguns apontamentos aqui, eu vou falando, mas eu gostaria que eu e a professora Andrea, se possível, que seja uma conversa, né, não necessariamente as minhas colocações assim, mas assim, ó, pensando no tema, eu acredito que o ponto fundamental, assim, né, para iniciar a discussão, no meu ponto de vista, é compreender que falar da interculturalidade não é apenas reconhecer que diferentes culturas, né, que existem diferentes culturas, mas, né, principalmente questionar como essas culturas, né, se relacionam, convivem junto e muitas vezes entram em tensões, de certa forma, né? E dentro do espaço educativo e também social. Aquele artigo que acredito que a professora Andrea que disponibilizou e a professora Ana colocou no Moodle, nos ajuda a refletir, né, que embora vivamos num mundo globalizado, mas isso não quer dizer, né, que esse acesso facilitado, né, de diferentes culturas nos faz compreender e respeitar essa diversidade, né? Mesmo com a globalização, a gente sabe que a internet, inicialmente, a gente pensou que talvez poderia trazer essa conexão que facilitasse que as pessoas conhecessem diferentes culturas e, de certa forma, respeitar, mas não é bem assim, né? Muitas vezes o que ainda predomina é a visão hierarquizada de cultura, aquilo que o próprio texto, o artigo vai colocar, né, que chama da cultura com H maiúscula, né, que valoriza certas expressões culturais em detrimento de outras, né? E quando a gente pega tudo isso e traz para o campo da formação docente, vai surgir um desafio central, que é exatamente o que a professora estava colocando, né? Como a gente vai formar, ou seja, conseguir formar e superar essa lógica na atuação e formação docente, né? Como a gente vai formar
professores e professoras que vai superar essa lógica, né? E atuar de uma forma crítica, não só crítica, mas também sensível, né? Diante da diversidade, né? Presente na sala de aula. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, isso é um dos desafios que talvez se coloca assim, né? O artigo aponta muitas coisas, aponta que a escola ainda tende, né, a tratar a cultura de forma superficial. A gente tem vários exemplos, né? Muitas vezes se limita a datas comemorativas e sem promover a reflexão, porque para mim esse é o problema, né? Desde que não se promova a reflexão, a gente acaba ficando na superficialidade, né? Eu acho que é importante se promover a reflexão profunda sobre relações culturais e de desigualdade que atravessam essas relações, né? Porque isso revela que não basta só inserir a diversidade no currículo, é preciso problematizar essa diversidade, né? Nesse ponto que a noção de interculturalidade se torna central, no meu ponto de vista, né? Diferente de uma perspectiva como foi colocado ali de multicultural, a perspectiva multicultural é outra, né? Que apenas reconhece a existência dessas culturas. A interculturalidade vai muito além, né? Propõe o diálogo, o confronto, a perspectiva e a construção de sentidos entre sujeitos diferentes. Eu acredito que a interculturalidade seja o ponto realmente a ser investigado nas universidades, como a professora colocou. Bom, um outro aspecto que eu achei interessante nessa questão é que o texto, né, o artigo também vai destacar a relação inseparável entre a língua e a cultura, que a professora, né, a fala da professora, essa questão de formação de professores na área de língua, né, porque ensinar a língua, eu tenho experiência pessoal disso, né, não pode ser só apenas ensinar as estruturas linguísticas, mas também promover essa compreensão de modos de vida, né, valores, formas de significar o mundo, o que vai implicar diretamente, de certa forma, para a formação docente, né, especialmente em curso de letra, independentemente, né, se é letras língua portuguesa ou inglesa, né. E, além disso, a ideia de competência intercultural, como a professora também estava trazendo, né, que, para mim, é uma coisa que acredito que eu tenho que pesquisar um pouco mais, né, aparece como um elemento chave, assim, né, formar sujeitos capazes de interpretar e negociar significados, né, e se posicionar também diante das diferenças, né, não só aceitar tudo que é trazido de uma forma passiva, né. Bom, eu acho que, nesse sentido, o professor tem que ser uma pessoa que não só transmite conhecimento, ou conteúdo, se assim posso dizer, mas também um mediador, né, intercultural, entre culturas, né. E a professora estava comentando sobre a experiência, né, da universidade, ali eu fiquei assim fascinado da forma como vocês trabalham, trazer o conhecimento, eu até me vi Paulo Freire na tua fala, né, trazer os conhecimentos dos indígenas, né, dentro do que eles vão fazer na universidade, né. Bom, de certa forma, assim, de modo geral, é algo que eu considero muito potente na sua fala, né, é essa defesa que a sala de aula deve ser entendida como um espaço diverso, né. A gente não pode achar que todos os alunos são a sala de aula é um espaço monocultural, né. Isso é uma visão muito errada. A gente sabe que não é como um lugar onde a história e os valores de linguagem tem que ser visto, assim, a diversidade não entra de fora para dentro, ela está lá, né. Os estudantes já carregam histórias, linguagem, experiências que precisam ser reconhecidas como legítimas dentro do processo educativo. E acho que isso é uma coisa que tem que estar muito presente na formação docente. Eu não vi ninguém fazendo perguntas ainda, então eu vou aproveitar, né, e fazer uma pergunta que, de certa forma, na fala da professora, me parece que eu até já estou satisfeito, mas eu vou aproveitar e fazer mesmo assim. Só te interromper um pouquinho, tu faz a pergunta, mas antes de passar para a professora Andréia, eu mandei recadinho para a professora Adriana, acho que a professora Adriana não viu ali no WhatsApp, que eu gostaria, se a professora Adriana quiser fazer uso da palavra, como nós estamos
como é que se diz, rebenqueados pelos ponteiros de relógio, vai ter que ser uma fala apertadinha, mas será uma honra. Então, você faz a sua pergunta. A senhora gostaria de fazer algum comentário, professora Adriana? Sim, posso fazer sim, Ana Carolina. Gostaria sim. Ok. Aí, só como ele disse, por uma questão de tempo mesmo, tem que ser uma falinha curta, porque não temos muito tempo agora, mas será muito importante para nós. E depois retornamos para a professora Andréia e concluímos, tá? Mutaro, sua pergunta. A minha pergunta eu queria saber como transformar, né, a interculturalidade em uma prática pedagógica concreta, né? Como eu estava dizendo, eu acho que na fala da professora, de certa forma, ela já respondeu assim, então vou agregar uma outra pergunta para poder fazer com que ela tenha um elemento outro elemento para responder. Mas como isso pode ser materializado hoje na formação docente, né? Ela falou da experiência, né, dela dando aula e falando da universidade, mas como a gente pode materializar isso na formação docente de curso de letras, essa questão da interculturalidade? Obrigada, Mutaro, obrigado pela fala, sempre importante, e não, como é que eu vou dizer assim, convidando o Mutaro para falar, não deixo meus outros alunos com menor condições ou capacidade de fazer uma análise também da sua fala, professora, porque todos os nossos alunos que estão aqui têm plenas condições de fazer os seus comentários e fazer perguntas e dar as suas opiniões, porque as nossas aulas são muito participativas, né? Como eu lhe disse, hoje nós fizemos um roteirinho por estarmos apertados, né? Então, ficamos aí, o Mutaro com essa representatividade, a Evelyn também, e já sem mais delongas, muito obrigada, Mutaro, eu já passo para a professora Adriana Lau, que é nossa colega do curso de letras, mas não apenas, a professora Adriana tem muitos conhecimentos e atua em mestrados, etc., então, para fazer as suas colocações. Professora, por favor. Obrigada, professora Ana Carolina, pela palavra. Obrigada, professora Andréia, por compartilhar, né, essa questão tão importante, né? Na verdade, isso participa de um universo na educação que são os estudos culturais, né? Então, esse é só um tópico, a interculturalidade, e para superar esse modelo da multiculturalidade que a gente tentou implementar e viu que não era suficiente, não era, né, a solução, vamos dizer, para essa questão. E eu sempre volto no mesmo ponto e que também tu tocaste, professora Andréia, que é justamente a riqueza da diferença. Porque o que importa é justamente a diferença. E não achar, então, que, né, essa heteronormatividade, essa questão de tratar todos como da mesma cultura, como se bebessem das mesmas origens, né? Isso fosse bom, de jeito nenhum. É justamente descobrir na diferença e valorizar nessa diferença a questão de termos essa riqueza e esse conhecimento e essa imersão, né, num mundo que daí seria verdadeiramente globalizado, né? Então, e nessa perspectiva, nós trabalhamos muito em algumas disciplinas, justamente com o Stuart Hall, que fala, então, né, dessa questão de como se forma a identidade cultural dos sujeitos e de que na escola e nos espaços não escolares, as pessoas precisam se reconhecer como sujeitos culturais, né? Porque elas muitas vezes, isso a gente tem observado em algumas oficinas, algumas vivências que a gente tem tido em diagnóstico e intervenção, uma das disciplinas que eu trabalho, que é justamente essa, que as pessoas não se reconhecem como sujeitos culturais porque nem valorizam as suas, justamente, aquilo que trazem de raízes das suas famílias, as suas vivências, os seus retratos de vida, as suas memórias, né? E a gente tem aqui
né, muitas riquezas. Estou olhando para uma delas aqui, a minha aluna Rosane, que ela é caigangue, né? Então, ela foi criada em Tenente Portela, adotada por uma família branca, mas convivia com a sua família caigangue. E isso dentro da sala de aula é fantástico, né? A gente trazer isso e trazer essa riqueza e compartilhar e trazer esse sentido, né, que é a alteridade, né, o empoderamento, o empowerment, né, de Foucault, enfim, né, essas questões e que constroem a identidade cultural dos sujeitos e que eles possam se valorizar e que sejam valorizados por isso, né? Obrigada, Andréia. Obrigada, professora Ana Carolina, Mutaro, alunos. Muito obrigada, professora. É sempre rico ouvir a sua fala. Muito obrigada. Eu passo agora, então, para a professora Andréia, para fazer suas considerações. Não vou dizer para fazer sua última fala, né? Porque o pessoal diz agora você vai fazer a sua última fala. Não, a sua última fala vão deixar para daqui a tempo incerto e não sabido, né? Para fazer as suas considerações finais a respeito dessa temática nesse momento, certo, professora? Considerando aí as colocações dos colegas. Depois eu faço uma pequena fala de encerramento e por hoje vamos ter que encerrar, né? Mas você continua sendo bem-vinda sempre no nosso ambiente. Por favor, professora Andréia. Então, eu vou agradecer de novo a oportunidade, né? Sempre muito gostoso a gente estudar e preparar uma atividade assim, né? Tomar decisões, o que eu coloco, o que eu não coloco, para ficar dentro do tempo e não ficar pesado para os alunos e ser interessante, né? Como professores, a gente sempre toma essas decisões, né? Mas então eu vou agradecer, né, o colega ali, o Mutaro, né, que fez as questões, as colocações, né? Como eu disse, eu olho da perspectiva que a interculturalidade é uma temática recente, tá? Muito já se falou, mas assim, agora parece que a gente tem tomado, né, mais caído na real, vamos dizer assim, de que é necessário, né? É necessário, é urgente, porque tem outras coisas acontecendo muito graves, né? A intolerância racial, né? Os próprios feminicídios acontecendo por questões culturais, né? Que a interculturalidade ela precisa aparecer, né? A gente precisa pensar isso, né? Precisa discutir. Então, eu acho que isso é recente, tá? Pelo menos é a percepção que eu tenho, né? Como é que a sociedade ela espera da universidade? Vocês são a universidade, né? A universidade não é prédio. A universidade são as pessoas que estão nela, nós pesquisadores, vocês pesquisadores que estão aqui por um tempo. Então, acho que as pesquisas de vocês, né, voltadas para essa temática, são fios condutores, né, para que a gente possa refletir, pensar, voltar, reorganizar essas questões, né? Então, o Mutaro faz a pergunta, né, como que a gente materializa a interculturalidade na sala de aula? Então, eu parto do princípio, né, enquanto as nossas aulas colocarem o aluno no lugar de sujeito passivo, nós nunca vamos promover a interculturalidade. Tá? O aluno precisa ter direito à voz. Ele precisa falar. Tá? Se ele não falar, nós nunca vamos ter interculturalidade. Parto desse princípio. Tá? Então, vou pensar aula de língua portuguesa. Tá? Vamos trabalhar os gêneros textuais, né? Receita. Vamos trazer uma receita lá, né? Sei lá, bolo de mandioca, né? Ou um mais básico, né? Pão. Aí eu vou dizer assim, pão. Como é que é a Ana Carolina? Como que é o pão da casa da Ana Carolina? Ah, minha mãe faz assim, né? Como que é o pão na casa da Adriana? Ah, o pão é assim. Ah, como que é lá na casa da Luzia? Então, quando eu permito o aluno falar, ele vai mostrar as questões culturais, né? E se ele não sabe, ele vai ter que perguntar, porque nós temos um outro movimento. A tecnologia está afastando os nossos alunos das próprias famílias, né? Os pais e os filhos não conversam mais. Os filhos, os netos e os avós não conversam mais.
Então, eu vou pegar um gênero textual, que cabe a professor de língua portuguesa trabalhar, né? Peguei, por exemplo, aqui a receita. Nós poderíamos pensar, por exemplo, nas lendas, né? Quais são os contos que te assustavam quando tu era criança, né? O que teu pai te contava, né? Vamos pegar os adolescentes que gostam dessa coisa, assombração, né? Quando tu não queria dormir, o que teu pai te contava? O que ele, né? Então, vejam, eu preciso ouvir. Então, a interculturalidade vai aparecer quando o aluno poder falar, né? Então vamos sistematizar aqui a receita, vamos escolher uma receita de pão para sistematizar. Tem que ter um pão, tem que ter um nome, tem que ter os ingredientes, tem que ter um modo de preparo, mas não é um pão qualquer, é um pão com significado intercultural. Então eu acho assim, tá longe, mas tá tão perto, né? É só sair da bolha, né? Sair dessa caixinha que a gente tem as coisas prontas, né? E coisas prontas de um padrão ideal, né? O eurocentrismo que a professora Vera Candu vai tratar ali. Então, como é que a gente reverte isso, né? Ouvindo. Se nós não ouvirmos, né? Eu acho que materializar a interculturalidade é ouvir, é permitir, né? Que cada um, né? Prof, mas eu tenho um período de 50 minutos e tenho 30 na sala de aula. Temos tecnologias, vamos gravar um podcast ali, né? Então, eu acho que a gente tem recursos inúmeros, né? Não dá para colocar assim, eu não consigo fazer isso, né? Claro, eu também, como professor, evitaria questões muito polêmicas, né? Porque às vezes na sala de aula a gente está na escola a gente está sozinho, né? A gente não tem muitos engajamentos em projetos né, de toda a escola. Acho que um projeto intercultural de toda a escola seria possível e lindo, né? Em qualquer escola. Mas isso é uma utopia para muitos de nós, né? Às vezes a gente faz humildinho, aquilo que é possível na nossa sala, tá? Então, eu acredito, né? Eu sou uma defensora da interculturalidade, assim, tanto que eu estou à frente desses projetos na universidade, mas eu acredito nisso, eu acredito que é possível, tá? Muito obrigada, professora Ana Carolina, pela oportunidade, né? E podemos continuar conversando, né? Pelas tecnologias e por outras ferramentas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Andréia, obrigada, professora Adriana, obrigada aos alunos, alunas, alunos, todos que estão aqui presentes. Temos aí um mundo, né, explodindo, literalmente, e não podemos deixar de pensar, eu acho, na raiz, né, de todos esses preconceitos e ignorâncias, como já diria o Manuel de Barros, né, que é a disputa pelo poder, a disputa pelo dinheiro, né, a disputa de espaço. Então, nós, da língua portuguesa, das linguagens, nós também temos que tratar o idioma como uma ferramenta para disputar espaços. Porque o capitalismo, e aí vou usar o nome do bicho, né? Não vou dizer assim, alguns, alguém, algumas coisas, não, o sistema econômico vigente, né, ele quer que nós briguemos entre nós, ele quer que as pessoas se sintam infelizes, o capitalismo precisa que as pessoas se sintam deprimidas, se sintam sem forças, se sintam incompetentes. O capitalismo precisa disso, porque são 4 ou 5 pessoas no mundo que detêm todo o capital do mundo, né? A ponta da pirâmide é minúscula. Então, tem na ponta da pirâmide ali aquele conjunto reduzidíssimo de pessoas que realmente detêm o controle da produção, são eles os donos do baile, né? São os donos da voz. Tem aquela catrefa que fica meio na metade, que são os asseclas que trabalham para esses donos de poder, e tem a grande base da pirâmide, que somos nós, como tinha aquele videozinho que viralizou há muito tempo na internet, Semos Nós, né? Que somos nós, né? Então, veja bem, se nós, entre nós, brigarmos, para eles é ótimo,
Porque enquanto nós estamos brigando aqui embaixo, na base da pirâmide, eles estão capitalizando lá em cima e só no din-din, né? Então, nós precisamos, embaixo nessa pirâmide, começar a nos respeitar e aprender uns com os outros. Porque é bem como a senhora diz, professora, quando a gente ouve, cada vez que a gente ouve, a gente aprende uma coisa, né? Seja para concordar, seja para negar, seja para afirmar, para reafirmar, para se questionar, o diálogo ainda é a base para tudo, né? Então, acredito que essa questão da interculturalidade é desafiadora, sim, porque há coisas com as quais a gente não concorda. Hoje de manhã falávamos sobre texto, né? Sobre processos de formação leitora, e conversávamos entre nós, as alunas apresentando trabalho, e conversávamos, né, em cima do texto do Paulo Freire, em cima do texto do Vitor Leffa, né, a questão da leitura para extrair a informação de um texto e a leitura para se distrair, para se emitir, né, um parecer sobre aquele texto, né, e que são caminhos que muitas vezes as pessoas colocam separados, que na verdade um deveria complementar o outro. E se você pegar o grande outro, né, como um objeto passível de leitura, também temos isso. Né? Você ouvir o outro não apenas para definir essa pessoa é isso, o seu costume é esse, aquele outro, mas para ver também o que isso pode acrescentar na sua vida e, a partir daí, responder talvez uma pergunta crucial, que é como nós vamos salvar o mundo. Porque a gente está com muitas discussões teóricas, mas nós estamos com uma situação bastante grave. Para além da sala de aula servir apenas para os alunos passarem no vestibular ou passarem no Enem, que muitos nem vão, né? Como a Cristal comentava hoje, nossa educanda do curso de letras, a Cristal comentava: professora, você tem uma turma de 30 e poucos alunos, vai um para o Enem, os outros saem todos para trabalhar, né? Então, chega disso. Isso é mercantilização do ensino. Temos que preparar os alunos para passar no vestibular, para passar no curso do Enem, para passar no não sei o quê. Eles primeiro precisam passar por eles mesmos, precisam passar pela adolescência. Se saírem vivos da adolescência, nós já estamos no lucro, né? Se saírem vivos como pessoas com valores que preservem a vida, já estamos mais no lucro ainda, né? Porque hoje, infelizmente, a juventude, em alguns nichos, né, sai das escolas sem nenhum respeito pela vida, né? Então, acho que temos muito o que fazer, muito o que aprender uns com os outros, né? Essa discussão não se encerra aqui, acho que ao contrário, professor, eu acho que as suas provocações são excelentes, né? Voltaremos a elas, como dizia o gourmet, voltaremos! Então, voltaremos a elas, né? E tenho certeza, professora, que a senhora estará conosco de novo. Se depender de nós, o nosso convite é sempre presente, né? Como eu falava, e alguns alunos de letras já têm conhecimento, a professora Adriana também, nós elaboramos e inscrevemos na UERGS a proposta de uma especialização na área das linguagens, os letramentos e da educação de jovens e adultos, e a professora André novamente está conosco, né, para trabalhar com essas questões. Então, estamos assim na torcida. Hoje ainda perguntei, professor André, como é que está o nosso edital lá, e ele ainda está nos trâmites internos. Então, eu tenho certeza que, se não for por esse caminho, trabalharemos juntas por outros. Eu agradeço a todos pela presença. Como se diz, né, lá no Oscar, nada disso seria possível sem vocês. E dia 28 temos o encontro com o professor Dr. Paulo Braque para discutir algo não menos importante do que essa situação de interculturalidade entre pessoas, mas fundamental de interculturalidade, né, entre o ser humano e o planeta. Quer dizer, o que nós estamos fazendo com a Terra? Tá? Então, convido a todos para o dia 28, na mesma hora, 14h30, na terça-feira à tarde, também dentro desse projeto, que nós estamos aí com a disciplina de seminário sobre os estudos contemporâneos. Muito obrigada a todas, eu vou desligar a gravação e voltaremos. Muito obrigada, professora Andréia. Tchau, tchau.